Sentar-se, meu irmão, meu querido. É sempre bom estar com vocês, celebrando a esse Deus que tem sido bom, tremendo e maravilhoso para com as nossas vidas. E o texto que o David leu é a realidade na tônica da existência de todo aquele que crê, que confia, que espera no Senhor. Meus queridos, nós iniciamos semana passada uma série que diz Vencer é Possível. E falamos semana passada a respeito de que você deve ter algumas atitudes, algumas maneiras de agir quando enfrentar crises. E hoje à noite nós queremos continuar essa série falando a respeito de que é preciso acreditar, crer na possibilidade da vitória. Jesus, certa feita, diz: tudo é possível ao que crê. Então, se você está precisando, se você está necessitando de uma ação de Deus, de vencer uma situação, uma circunstância, ou você quer ter a sua fé fortalecida, esteja conosco no culto hoje à noite. Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, meia dúzia. Livro de Reis, capítulo 6, fica logo depois do primeiro Reis e antes de Crônicas, no Velho Testamento. Na minha Bíblia, página 510. Vamos ler um texto de uma experiência que o profeta Eliseu vivenciou. E eu gostaria de, hoje pela manhã, compartilhar com você, nesse culto de ceia, alguma coisa em relação à nossa caminhada com Deus. Segundo Reis, capítulo 6, a gente vai ler do verso 8 em diante. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Até aí tá bom. A grande verdade é que nós vivemos uma realidade como pessoas, como sociedade, como seres humanos que somos, de uma característica peculiar a todos nós, e podemos dizer desde sempre, a superficialidade tem marcado as ações dos homens. Quando falo dos homens, estou falando da raça humana. É uma marca natural nossa, desde que os nossos pais, Adão e Eva, preferiram, optaram, em vez de ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus, em se rebelarem, em não darem crédito ao que Deus disse,
A partir daquele momento, o homem começou a experimentar uma tendência natural à superficialidade. Então, de uma maneira ou de outra, todos nós fugimos de buscarmos relacionamentos profundos, principalmente no que tange a nos relacionarmos com outras pessoas. A gente quer muito mais ficar na nossa, a gente quer muito mais cuidar do nosso nariz, a gente quer muito mais distância das pessoas. Talvez isso seja porque todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos nos decepcionando com as pessoas. Quem de nós aqui não teria uma história de uma decepção? Quem de nós não teríamos aqui uma história de dizer: eu confiei, eu acreditei, mas me magoaram, me feriram, fizeram isso, fizeram aquilo comigo. Então, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida, não vou me envolver mais. Eu tentei ajudar o fulano e levei na cabeça. Eu tentei ajudar o ciclano e levei na cabeça. Então, a grande verdade é que até dá para entender quando a gente vive mais a nossa vida na nossa. Quando a gente tenta viver uma vida assim, um tanto quanto mantendo uma certa distância saudável de relacionamentos. Agora a gente percebe que Jesus, ele era totalmente oposto a mim e a você. Jesus, apesar de viver com o ser humano, apesar de viver cercado de pessoas, a Bíblia diz que ele andava curando, ele andava fazendo milagres, mas se você perceber, muito poucas pessoas voltavam para agradecer a Cristo. Poucas pessoas o honravam, eram gratos a ele, mas ele nunca deixou de continuar curando, ele nunca deixou de continuar fazendo. Isso não mudou a maneira dele de ser. Mesmo quando as pessoas não o valorizavam, não acreditavam, a Bíblia diz que mesmo quando os seus discípulos o decepcionaram, mesmo quando os seus discípulos o traíram, ele continuou confiando neles, se relacionando deles, e inclusive ele colocou nas mãos desses discípulos o futuro da igreja. Para aquele que o traiu, ele disse: você, Pedro, vai ser o cara. A grande verdade é que a questão é que nós não temos essa dificuldade, nós não temos essa facilidade, nós temos dificuldade de lidarmos com esse sentimento. Mas como eu disse para vocês, até aqui tudo bem. A grande verdade é que você ser superficial, você não gostar, até é compreensível, não é bom, não é legal, não deveria ser assim. Mas o que mais me deixa, vamos dizer assim, inculcado, o que mais é difícil de entender é por que a superficialidade em relação a Deus. Por que nós temos uma tendência, e principalmente nos dias de hoje, existem tantos cristãos, existem tantas pessoas que se dizem ser cristãs, se dizem serem filhos de Deus, e vivem um relacionamento tão superficial com Deus. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que regularmente estão nas reuniões, mas se você fosse perceber a tônica, a realidade da sua vida, não em relação às pessoas, mas em relação a Deus, é muito superficial. Por isso não dá para entender. Não dá para entender porque tantos cristãos vivem uma vida onde Deus não habita a sua vida. Deus é apenas alguém, um ser que eles buscam quando o sapato aperta. Deus só está presente na sua vida quando as coisas ficam escuras, quando as dificuldades surgem. Eu não consigo entender pessoas que não permitem que Deus habite as suas casas, os seus lares. Eles preferem que Deus habite esse templo. Eles preferem que Deus habite a igreja onde eles vão uma vez por semana, quando muito, às vezes uma vez por mês, ou de vez em quando eles vêm num culto de ceia. Mas a presença de Deus na sua casa não se faz sentir. Não existe Deus na sua realidade doméstica. Não dá para entender uma coisa dessa. Não dá para entender que você percebam pessoas que conseguem vir aos cultos, ouvirem uma palavra, gostarem até de ouvir uma palavra, mas não têm disposição em obedecer o que ouvem.
Não dá para entender esse tipo de coisa. Não dá para entender pessoas que diariamente elas leem um jornal, o Gaúcho, não, como é que é? Sei, fugiu agora. Diário Gaúcho, não? Diário Gaúcho, 0 Hora, eles leem todas as suas notícias, eles conseguem ter tempo para o Facebook, eles conseguem ter tempo para a televisão, mas eles não conseguem dar lugar para a palavra de Deus no seu coração. Eles não conseguem fazer com que a palavra de Deus encontre o lugar que ela deve estar, que é no seu coração. Não dá para entender. Não dá para entender esse tipo de relacionamento com Deus. Comigo até dá para entender, com outras pessoas até para entender, porque nós somos difíceis de lidar. Mas Deus não. Deus é aquele que está disposto a ter uma intimidade conosco, verdadeira, profunda, relacional. A grande verdade é que esse tipo de prática, esse tipo de superficialidade faz com que muitas pessoas vivam a sua vida simplesmente aonde os seus corpos, os seus corações são satisfeitos no culto. Eles vêm e eles se sentem bem. Eu ouvi uma palavra que me deixou bem, uma palavra que me animou, mas eles não alegram o coração de Deus. Até a palavra culto hoje em dia perdeu um pouco o sentido, porque hoje as pessoas vêm para receber e não para cultuarem. E culto é quando você oferece um louvor, seria um sacrifício, seria algo para alegrar não o meu coração, o seu coração, mas alegrar o coração de Deus. Mas a superficialidade você, esse negócio aqui está falhando, tia. A grande verdade é que isso faz com que eu e você até tenhamos vidas corretas, até sejamos certinhos, não vivamos a nossa vida de uma maneira equivocada, mas a grande questão é que as nossas vidas não pulsam, as nossas vidas não têm vibração no Espírito de Deus. Nós não estamos vivendo uma vida na alegria, na dependência do Espírito Santo de Deus. O resultado são vidas medíocres. Essa é a tônica da superficialidade. Essa é a tônica de você não ter profundidade no seu relacionamento com Deus. E essa é talvez a praga dos nossos dias. Como eu disse, isso não é coisa nova, vem desde que o homem existe. Mas eu e você precisamos deixar de lado isso. Nós não podemos aceitar a desculpa de que todo mundo faz assim, que todo mundo é assim, que as coisas agora são assim. Não. Deus quer que os nossos corações vivam abrasados, que a presença de Deus não seja algo fútil, não seja algo banal, mas seja uma realidade que mude a nossa vida, que mude a nossa existência, que a nossa casa, a nossa intimidade, os nossos relacionamentos sejam marcados por essa presença, a presença de Deus. Não podemos ser cristãos superficiais, nominais, ou o nome que você quiser dar. Não é esse o projeto de Deus para a nossa vida. Daí você vai me dizer, e o que Eliseu e o seu servo e o rei da Síria tem a ver com tudo isso? Eu quero dizer que eu acredito que a nossa superficialidade é resultado da visão espiritual que nós temos da vida. A Bíblia diz que nós somos reflexo do que nós vemos. E quando eu falo, eu não estou falando da visão, eu estou dizendo de a nossa maneira de perceber a vida, a nossa maneira de perceber o mundo. E esse texto ilustra algumas maneiras interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia diz que havia guerra entre Israel e a Síria. E sempre que o rei da Síria traçava uma estratégia, traçava uma forma de vencer os israelitas, Deus falava com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ia lá e mandava dizer ao rei de Israel, e ele conseguia fugir das armadilhas, das ciladas, e vencer os sírios. E isso foi 1, 2, 3, várias vezes, e o texto nos diz que chegou um momento que o rei da Síria ficou louco, reuniu seu alto comando e disse, eu quero saber quem é o traidor.
Eu quero saber quem é que está entregando o jogo para o rei da Síria, para o rei de Israel. E a grande verdade é que alguém disse para ele: não tem nada a ver. É que existe um homem de Deus que tem intimidade com Deus. Existe um homem que, por andar com Deus, sabe, através da ação de Deus, tudo que você fala na câmara secreta do seu quarto. Esse texto nos mostra algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, e a primeira seria: por que a superficialidade? A gente vê a superficialidade na vida do rei da Síria. Me dá aqui o microfone. O rei da Síria era um homem que via as coisas apenas com os olhos naturais. E quando você vê as coisas apenas com os olhos naturais, ele olhou, eu faço projetos, eu faço estratégias, e alguém descobre antes, ele fez um raciocínio lógico: alguém está me traindo. Existem muitas pessoas que não percebem a vida com os olhos espirituais. Muitas pessoas enxergam a vida apenas com o lado natural, lógico das coisas. Existem muitas pessoas que são cristãos, mas são cristãos nominais. É apenas algo, vamos dizer assim, como uma carteira de um clube. É apenas algo que eles conseguem viver, mas eles não conseguem perceber uma realidade espiritual. Tudo o que veem, tudo o que percebem, todos os seus planos, todas as suas estratégias, todas as suas atitudes, todo o seu projeto de vida é estruturado em cima de uma visão natural e lógica da vida. E não conseguem perceber a realidade espiritual que existe neste mundo. E vão vivendo a sua vida de uma maneira onde tudo o que acontece, tudo o que surge é explicado logicamente falando. Agora, nessas questões da campanha política no nosso país, nós vimos tantos cristãos falando tantas coisas, escrevendo tantas coisas, e tantas coisas, me perdoem, bobajada, porque não conseguem discernir que existe uma realidade espiritual por trás de tudo que existe nesse mundo. E quem nega isso é como o rei da Síria. Quem acha que é apenas uma coisa lógica, que é apenas uma coisa de fatores sociológicos, que é apenas uma questão de filosofia, de estratégias, não conhece Deus, não percebe essa dimensão espiritual, e acabam vivendo a sua vida como esse homem estava vivendo. Ele simplesmente não percebia que o seu mundo natural sofria influência do mundo espiritual. Que o seu mundo lógico, que ele vê, que ele percebe, que ele toca, que ele sente, sofria influência do mundo espiritual. Aqui no caso do bem, que era Deus revelando ao seu povo. Paulo, quando escreve aos crentes de Efésios e a nós, ele nos diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Então, infelizmente, existem muitos cristãos que são superficiais porque enxergam apenas os que os olhos mostram. Existe um outro tipo de pessoa, existe um outro tipo de cristão que é como o rei da Síria depois que sabe. Vejam bem como é interessante, é impressionante, não dá para entender, como eu disse, não dá para entender. Primeiro ele vê o mundo dos olhos lógicos, naturais, daí alguém chega para ele e diz: rei, a grande verdade é que tem um cabra lá, que é profeta de Deus, um cara que tem vida com Deus, e ele revela tudo o que você fala. E o texto diz que ele acredita nisso a tal ponto de dizer: onde é que está esse cara? Ah, está lá em Dotã. Então ele diz: então vai lá e prende ele. Por que ele mandou prender Eliseu? Porque ele acreditava que o Eliseu tinha alguma coisa espiritual. Mas agora, vamos ser lógicos. Se o cabra
consegue prever todos os meus passos para livrar o rei de Israel, se eu mandar prendê-lo, ele não vai saber? É claro. Não é? Mas tem muito cristão agindo assim. Ele até acredita que existe um mundo espiritual. Ele até acredita que existe uma realidade espiritual. Mas na hora de resolver as coisas, na hora de pegar para fazer, ele age na força do seu braço. Ele age no seu jogo de cintura. Ele quer ganhar no grito. É a superficialidade de cristãos que querem viver a sua vida conhecendo uma teoria. Não, eu sou crente, eu amo a Jesus, mas na minha vida eu vivo assim. Tudo na base do seu jeito, da sua maneira, da sua perspectiva. Eles sabem o que é melhor para eles, eles acham que sabem como resolver, eles dirigem a sua vida do jeito que querem. Até acreditam, porque senão eu não seria crente, eu não iria na igreja. Mas na hora, eu resolvo de outra forma. As igrejas estão cheias de gente assim. Superficialidade. O salmista veio certa vez, foi inquirido: e o teu Deus para que serve? A tua fé em Deus, o que te resolve? O que muda a tua vida? E eu digo uma coisa para vocês: a dizer que acredita em Deus, dizer que é crente em Jesus, e isso não mudar a sua vida, não tem valor nenhum. É palavra solta ao vento, é viver uma vida tola, inútil. E existem muitas pessoas vivendo assim, e sabe o que é melhor? Tomando pau de tudo que é lado, tomando laço de tudo que é lado, porque simplesmente não compreendem, não entendem, e não querem viver um relacionamento significativo com Deus. Não dá para entender. Não dá para entender o servo de um profeta. A Bíblia fala que Eliseu tinha um profeta, um servo. Era tipo um discípulo de Eliseu. A gente não sabe quanto tempo ele estava com Eliseu. Mas a grande verdade é que ele deve ter sido testemunho de muitos milagres. Eliseu foi um dos profetas que mais fez milagres no Velho Testamento. Ele já começou o seu ministério tocando com o manto de Elias nas águas, e o rio Jordão se abriu e ele passou a pé seco. Eliseu fez coisas extraordinárias. E esse seu servo estava com ele. Por quê? Porque acreditava em Deus e estava estudando, estava sendo discipulado para no futuro ser um servo de Deus. Quem sabe um profeta? Agora, a grande verdade é que esse servo de Deus acreditava em Deus. Esse servo de Eliseu presenciara muitos milagres, os seus olhos viam. Mas a grande verdade é que ele não conseguia crer que Deus ia os livrá-lo. Quando ele se levanta de manhã e olha o exército sírio cercando a cidade, a fé dele foi para o brejo. Existe uma quantidade enorme de cristãos que têm uma vida superficial porque decidiram terceirizar a sua fé. Eles decidiram colocar outra pessoa para viver o seu relacionamento com Deus. Gente, Deus não tem netos, Deus não tem preferidinhos, Deus não tem nada que você possa terceirizar. Você precisa ter a sua fé, a sua vivência com Deus. O texto nos diz que esse jovem, mesmo estando ao lado de Eliseu, no momento em que ele viu a realidade, ele não conseguiu ver o que existia no mundo espiritual. Os seus olhos espirituais estavam fechados. A sua percepção da vida era rasa. A sua percepção da caminhada com Deus não mudou a sua vida. E assim as igrejas estão cheias de pessoas superficiais. Elas dão aleluia, glória a Deus, quando ouve uma mensagem poderosa, quando ouve um testemunho verdadeiro, quando percebem Deus agindo na vida das pessoas, mas eles são secos.
Eles são secos porque eles nunca tiveram a sua experiência com Deus. Eles nunca tiveram o seu toque com Deus. Eles nunca tiveram a sua vivência com Deus. Eles nunca tiveram os seus olhos abertos para contemplar a realidade espiritual de Deus. Eles ainda continuam dizendo que Deus é belo porque o fulano disse. Deus cura porque o fulano disse. Deus dá poder porque o ciclano falou. Deus faz isso porque o pastor contou. As coisas acontecem, mas nunca na sua vida. E por que não acontece na sua vida? Porque são superficiais. Gente, eu sou pastor dessa igreja há 20 anos. Estou aqui desde que a igreja existe. E eu não vou levar ninguém comigo. Nem a minha esposa, que eu amo, e está casada, me aturando há 30 anos. Nem os meus filhos, que eu faria tudo possível. Mas eu não vou levar nenhum deles de arrasto comigo. Sempre disse, se vocês não conhecerem Deus como eu conheço, não adianta ser filho do pastor Gilberto. Não adianta ver o que Deus fez na vida do meu pai. O meu pai fazem 5 anos que morreu. E o meu pai, para mim, foi um grande homem de Deus. O meu pai me ensinou muitas coisas, viveu muitas coisas. Mas de uma forma pessoal, o Deus do meu pai partiu com o meu pai. Porque eu preciso ter o meu Deus. Eu preciso ter as minhas experiências. Quem conhece o meu pai, conheceu o meu pai, sabe que ele contava como Deus o curou do câncer, como Deus fez isso, como Deus o levou para cá, levou para lá. E a gente se alegrava, a gente ria até. Mas isso tudo ficou com o meu pai. Aqui está um servo de um profeta como Eliseu. Ele viu, mas ele não enxergava. Você, na sua caminhada de 20 anos nessa igreja, talvez você não esteja há 20 anos, você tem visto, você tem percebido, você vê a realidade espiritual, ou a sua vida é uma vida superficial? O que é lindo é que existe um outro tipo de pessoa que representa o profeta Eliseu. Imagine a cena. Eu não sei que idade tinha Eliseu, mas ele não era muito velho. Mas o seu servo levantou mais cedo, provavelmente para fazer o desjejum, para fazer o café. E quando vai buscar água lá fora, ele vê o exército, a cidade cercada, ele volta, provavelmente deixou cair a vasilha com água, volta correndo, volta apavorado. Entra ligeiro no quarto e o Eliseu está deitado, talvez até meio que dormindo. E ele sacode Eliseu e diz: Eliseu! Você já viu gente desesperada assim? Eu já vi muito. E o Eliseu: o que foi, tia? O que foi? Estamos cercados. E ó, e por causa de ti eu, ó. Se levasse mais um tempinho, ele ia começar a espraguejar, de repente até ia abandonar Eliseu. Disse: não, nunca conheci esse homem. Mas isso é outra história. A grande verdade é que ele faz tudo aquilo. E o texto nos diz assim que Eliseu, vejam bem, ele não orou por ele, Eliseu. Ele não orou e disse: Deus me mostra, eu preciso ver, Deus, os teus anjos, eu preciso ver que tu está comigo. Quando você tem vida com Deus, quando você tem profundidade com Deus, você nem precisa ver mais nada. Porque a presença de Deus, a ação de Deus na sua vida é tão real, é tão verdadeira, que você não precisa mais de prova nenhuma que Ele te ama, de que Ele está comigo, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Não. A profundidade com Deus, então ele faz uma oração e diz o texto que ele diz: Deus, mostra para esse moleque aí, está me incomodando, eu podia até dormir mais meia hora, agora vem me tirar aqui do sono por uma bobagem dessa. Deus, vai lá e mostra para esse cara, vai lá para a rua, olha para cima lá, tia. Quem tem vida com Deus, quem tem profundidade, sabe que a sua vida cumpre um propósito.
Sabe o que Paulo diz? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem a sua vida segundo a vontade, as pessoas que têm uma vida profunda com Deus. E isso eu não consigo abrir a cabeça de vocês para botar, isso eu não consigo fazer entrar no coração de vocês. Você que tem a chave, você que tem a possibilidade de abrir, de vivenciar, de se empanturrar de Deus na sua vida. É isso que Deus está querendo que eu e você entendamos e compreendamos, que Ele tem nos chamado para uma vivência, para uma caminhada profunda, não terceirizada, não natural, não enxergando a realidade apenas com os olhos humanos. A grande verdade é que Deus está querendo que eu e você, assim como Eliseu, vivamos a nossa vida na certeza de que vimos e andamos no espiritual, porque vivemos uma vida de profundidade com Deus. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de cristão você é? Como você tem andado com Deus? Como você tem vivenciado a sua vida espiritual? O salmista, no Salmo 130, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, ele repete. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Eu quero dizer a você que só é possível eu e você termos profundidade com Deus. Só é possível eu e você termos uma vida íntima com Deus. Só é possível eu e você experimentarmos a realidade que Eliseu e tantos homens e mulheres têm experimentado, de viver uma vida na presença de Deus com seus olhos espirituais abertos, a sua percepção do mundo equilibrada, vivendo uma vida com Deus, porque Deus é um Deus que nos perdoa. Deus é um Deus que trata as nossas iniquidades. O salmista chega a dizer: como eu vou chegar na tua presença com a minha iniquidade, mas contigo, porém, está o perdão. Deus está querendo que eu e você tenhamos a disposição de nos achegarmos a Ele. Temos a nossa vida tocada, pulsando o nosso coração, a nossa paixão, o nosso interior pela presença de Deus, para que verdadeiramente eu e você tenhamos a nossa vida mudada. Mas para que isso aconteça, o salmista diz que assim como o guarda, assim como o sentinela anseia que o dia surja, que a noite vá, precisa ser a nossa disposição. E quando vocês se lembram da história de Eliseu, voltando um pouquinho atrás, quando Elias estava para ser levado ao céu, ele disse a Eliseu: Eliseu, fica aqui. E ele disse: não, faça Deus comigo o que quiser, mas eu não vou te deixar. E eles saíram de Jordão e foram até Gilgal. Chegou em Gilgal, Elias disse: Eliseu, fica aqui. Não, faça o Deus quiser comigo, mas eu não vou te deixar. Foram para Jericó. Chegaram em Jericó, 50 discípulos semelhantes a Eliseu estavam lá. E quando Elias disse: fiquem aqui, 50 ficaram. Pararam no Jordão, mas Eliseu disse: não, eu vou contigo, Elias. E ele foi com Elias, atravessaram o Jordão. E então Elias se voltou para Eliseu e disse: o que você quer que eu te faça? Eu quero que o Espírito que está sobre você, o Espírito de Deus está sobre você, venha sobre a minha vida com uma porção dobrada. Ah, dura coisa você me pediu.
Mas eles saíram dali e o Espírito de Deus tomou Elias num redemoinho, num carro de fogo. E quando Eliseu voltou, ele voltou cheio da ação de Deus. Por quê? Porque ele perseverou, ele buscou, ele desejou. É isso que o salmista está dizendo. Que eu preciso anelar, eu preciso querer estar embebecido, estar impregnado, estar totalmente envolvido pela presença de Deus. E isso não depende da minha esposa, dos meus filhos, de vocês, não. Depende única e exclusivamente da minha disposição. Porque o Senhor disse que aquele que me busca encontra, aquele que bate vai ser aberto, aquele que busca vai receber, medida calcada, recalcada, transbordante. E a minha presença, Jesus chegou a dizer que o que eu fiz farão muito mais aqueles que buscarem. Então por que viver uma vida superficial? Por que viver uma vida olhando apenas com os olhos naturais, pelo que é lógico? Deus nos chama para águas mais profundas. Deus nos chama para vivermos uma vida na sua presença com maior plenitude. Que o nosso coração, que a nossa alma exulte na presença de Deus. Não estou falando de você ser aí um papagaio, não estou falando aqui de você ser um esotérico, não estou falando de você viver aqui com a cabeça nas nuvens, não. Eu estou falando para que você viva uma vida como Eliseu vivia. Um homem que via o invisível, porque conhecia, tinha intimidade com Deus. Você quer isso? Então vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, se fosse possível, Jesus, eu gostaria que cada um aqui essa noite, essa manhã, tivesse a sua vida tocada de uma forma totalmente sobrenatural. Eu me lembro que lá com os meus 16 para 17 anos, um dia tu te fizestes real na minha vida. E nesses quase 30 anos, não, mais de 30 anos, nesses quase 40 anos, os meus olhos têm sido abertos e eu percebo a ação de Deus. O meu coração ainda vibra, os meus olhos ainda lacrimejam, eu ainda me alegro, me exulto na presença do meu Deus. E se não tenho ido a águas mais profundas, é porque às vezes os meus timidez, às vezes os meus medos, as minhas inseguranças, mas os meus olhos contemplaram o Senhor. Os meus olhos contemplaram o Senhor. E eu sei, Jesus, que tu queres que cada um dos teus filhos aqui nessa manhã vivam uma vida não terceirizada, não baseada numa experiência do papai, da mamãe, não vivam uma vida olhando apenas o que é natural, o que é lógico, não vivam uma vida apenas acreditando até que existe um mundo espiritual, mas que não muda nada a sua vida. Tu nos chama a águas mais profundas. E nessa manhã que nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Jesus, vem, Pai, vem e nos leva a águas mais profundas. Assim como o vigia, aguarda, anseia que a noite termine pelo dia, dai-nos esse desejo no nosso coração, nos ajuda, para que a nossa alma tenha sede de Deus, sede do Deus vivo. Nós não queremos fazer para Deus, nós queremos ser em Deus. Pedro teve a coragem de dizer: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, só tu. Então nos ajuda como Igreja Batista Filadélfia de Canoas a vivermos uma vida não superficial, não rasa, mas uma vida de profundidade na presença do Senhor.
Fique de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Os diáconos podem passar aqui, por gentileza. Feche os seus olhos. Não se importe com o que a pessoa do seu lado vai pensar, vai dizer, o seu marido. Mas fale com Deus agora. Fale com Deus. Você já viu o invisível? Você já teve a presença de Deus mudando o seu coração? Algo inexplicável, algo que faz com que parece que algo vai pular de dentro de você. Você já teve a sua vida tocada por Deus de uma maneira irreversível. Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, independente do que eu e você sintamos, Ele está nesse lugar. E Ele quer renovar as nossas forças. Talvez você me diga, mas faz tanto tempo que eu não sinto. Mas então hoje é a oportunidade de você voltar. Hoje é a oportunidade de você dizer: Deus, dessedenta a minha alma. Deus, aleluia. Oh, vem dirigir o meu viver. Ai, Jesus, nós colocamos esse pão diante de Ti. Nós colocamos esse cálice diante de Ti. E agora, Senhor, vamos sentir um gosto na nossa boca. Mas nós queremos sentir o gosto na nossa alma, no nosso espírito. Nós queremos sentir a paixão, a vibração. Nós queremos sentir o pulsar, a alegria de Deus. Sentir que Deus olha para nós e se alegra, que Deus tem prazer na nossa vida. Oh Deus, abençoa. Deus constrói. Você pode assentar-se, igreja. Se você é membro da igreja, você sabe que nós pegamos o pão e o cálice e seguramos na mão. Se você está nos visitando e é de uma outra igreja, se você é batizado nas águas, você tem a liberdade de participar do pão e do vinho. Mas eu gostaria que todos pegassem o pão e o cálice e esperassem para nós comermos e bebermos juntos. Então os diáconos podem ir já servindo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo partido, Ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comei todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Depois de ter tomado o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei-o todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Por isso, examinai cada um a si mesmo, e assim coma e beba, porque quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Jesus estabeleceu algo visível, algo palpável, para que a gente de tempos em tempos celebrasse. Por quê? Porque Ele sabe que existe em mim e você uma tendência à superficialidade. Porque existe em mim e você uma tendência a nos acostumarmos e as coisas virarem rotina. Mas a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus não deveria nunca chegar ao ponto de virar uma rotina. O dia que você não se emocionar na presença de Deus, um dia que você não se alegrar na presença de Deus, o dia que você não tiver prazer de estar na presença do Senhor em oração e sentir o seu coração queimando, o dia que você sentir no seu coração, não sentir no seu coração o desejo de se alimentar, de estar na comunhão dos santos, alguma coisa está ruim, alguma coisa está mal. Volte ao primeiro amor. E nessa manhã, ao participar do corpo e do sangue, que nós tenhamos essa percepção. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Assim como a costa suspira pelas águas, a nossa alma anseia por Ti, Jesus. Tu que conheces a nossa estrutura, encontramos em Ti perdão para todas as nossas iniquidades. Encontramos em Ti cura para todas as nossas dores. Encontramos em Ti aceitação para que verdadeiramente pudéssemos viver na Tua presença em ação de graças. Já pego o vinho. Aleluia. Eu convidaria a igreja a ficar de pé. Feche os seus olhos. Você tem na sua mão um pedaço de pão. Pai, nesse momento, nós queremos fazer parte da comunhão dos santos. E só existe comunhão dos santos porque está ligada ao santo dos santos dos santos. E esse pão que representa o teu corpo que foi moído, que foi transpassado, possa ser vida agora nas nossas vidas, consciência. E ele tomou o pão, partiu e disse: comei em memória de mim. Comamos o pão. Você tem um cálice na sua mão. Esse sangue, simbolizado agora nesse cálice, o sangue de Cristo, simbolizado nesse cálice, foi o preço para que você não tivesse mais nada que impedisse você de ter uma intimidade com o Pai. Não existe pecado, não existe iniquidade, não existe transgressão maior do que o sangue do precioso de Cristo. E assim como você vai beber esse cálice, Deus está dizendo: eu quero ter intimidade contigo.
Depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Bebei todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Bebamos o cálice. Obrigado, Pai. E assim como agora, esse vinho e esse pão fazem parte do nosso corpo físico, eu te peço que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver uma vida plena, ligados ao corpo invisível de Cristo, que é a igreja. Oh, aleluia! E que isso não seja emoção, que isso não seja, Pai, um momento, mas isso seja uma realidade na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Os anos, os dias vão se passar, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre. Aleluia! Nos ajuda, acrescenta-nos a cada dia. É o que te pedimos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.